Olá, tudo bem, pessoal? Eu sou Úrsula Dalboni, médica, trabalho com endocrinologia, nutrologia e medicina estética. E eu vim aqui hoje para falar um pouquinho sobre dislipidemia, tá? Falar sobre colesterol, sobre triglicerídeo. Muitas pessoas têm essa dúvida de será que colesterol faz mal? Será que triglicerídeo faz mal? Será que tudo isso é um mito? Será que isso é real? Será que eu mudando a minha alimentação eu melhoro, eu interfiro nesses fatores ou não? Então vamos lá. Dislipidemia é o nome que se dá quando a gente tem colesterol e ou triglicerídeo aumentados. E existem frações de colesterol diferentes, existem várias moléculas diferentes. Existe o LDL, que é uma lipoproteína de baixa densidade, que é a mais heterogênica e agressiva que existe. Existe uma outra chamada IDL, que é intermediária. Existe uma outra muito famosa chamada HDL, que é de alta densidade, que é um colesterol bom que protege o nosso coração contra infarto. Então, existem frações diferentes do colesterol, ok? Bom, existem 4 formas de apresentação laboratoriais. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu tenho uma hipercolesterolemia isolada quando eu tenho colesterol alto. Ponto. Existe uma hipertrigliceridemia isolada, que é quando só o triglicerídeo está alto. Existe uma hiperlipidemia mista ou dislipidemia mista, que é quando o triglicerídeo e colesterol estão altos. E existe uma outra parcela, aonde não é o colesterol ruim, que é o LDL, nem o triglicerídeo que estão altos, e sim o HDL, que é o bom, que está baixo. Então eu posso ter esse HDL baixo isolado, posso ter o HDL baixo com triglicerídeo alto, posso ter o HDL baixo com o LDL alto. Tudo isso são formas de dislipidemia, certo? Do ponto de vista de fenótipo, de caracteres, existem 5 tipos. Então, dentro da medicina, você classifica as hiperlipidemias em 5 tipos. Tipo 1, tipo 2, A e B, tipo 3, 4 e 5, dependendo de qual fração do colesterol está alterada. Existem também classificações relacionadas à causa. Então, eu tenho uma causa primária, por exemplo, de origem hereditária familiar. E eu tenho causas secundárias, por exemplo, secundária é uma doença? Sim, tipo hipotireoidismo altera o colesterol. Geralmente o colesterol total sobe, pode subir um pouquinho o triglicerídeo, pode diminuir um tiquinho o HDL. Doenças renais, doença renal crônica, síndrome nefrótica, pode subir o colesterol e o triglicerídeo. Obesidade e diabetes podem aumentar o triglicerídeo, diminuir o HDL. Aliás, se você não tem diagnóstico ainda de diabetes, mas você está com uma gordurinha abdominal aumentada, seu bom colesterol já começou a baixar, seu triglicerídeo está começando a subir e você tem essa gordurinha abdominal, acredita em mim, você já está entrando na classificação de síndrome metabólica, que é uma circunstância que favorece risco de infarto, derrame, diabetes, hipertensão. Existem também causas relacionadas, também da classe das secundárias, relacionados a medicações. Então, existem várias famílias de remédios que favorecem as dislipidemias. Diuréticos, beta-bloqueadores, anabolizantes, corticoides, por exemplo. Então, a gente tem anticoncepcionais, então a gente tem uma gama grande de medicações que podem interferir e favorecer a dislipidemia. Mas vamos entre nós dois aqui, o que você acha que mais desencadeia a dislipidemia? Hereditariedade? Doenças adquiridas? Alguma medicação que você tome ou a alimentação que você está fazendo? O que você acha? Daqui a pouco eu chego lá. O quadro clínico das dislipidemias, ele envolve uma série de coisas. Então, o que a gente sabe hoje é que essas dislipidemias favorecem, formam mais um fator de risco para as doenças arteriais coronarianas, certo?
principalmente quando o HDL, que é o bom colesterol, cai, tá? Existem os chamados xantomas. O que é isso, xantoma? Na pálpebra, a gente chama de xantelasma, que são bolinhas amarelas que vão aparecendo na pálpebra superior e inferior. Aquelas bolinhas que às vezes você acha que é alguma lesão dermatológica, alguma verruga, algo desse tipo, quando você vai ver se trata de xantomas que tem a ver com dislipidemias. Esses xantomas podem ser, além de afetar a pálpebra, pode afetar regiões de articulação, por exemplo, tá? Podem se chamar de xantomas tendinosos ou tuberosos, ficam nódulos gigantes em determinadas articulações, podem afetar a palma da mão e encher de bolinhas alaranjadas. Tudo isso geralmente está relacionado com dislipidemia e principalmente hipertrigliceridemia. Então, se você tiver essas lesões, procure um endocrinologista, tá? Pode ter o chamado arco córneo. O que é isso? É uma linhazinha na parte externa dessa partezinha escura dos olhos e que não é necessariamente relacionado à doença de retina ou dos olhos, e sim dislipidemia. Pancreatite. Pois é, pâncreas. Triglicerídeo alto, principalmente acima de 1000, favorece pancreatites e pancreatites recorrentes. Então, se você começa a ter dor abdominal, dor no terço superior do abdômen, né, nessa região, principalmente em faixa, pode ser pancreatite, ainda mais se o seu triglicerídeo for alterado. Doenças metabólicas estão atreladas, ácido úrico alto, favorecendo a elevação da glicemia, hepatosplenomegalia, quer dizer, o fígado aumenta e o baço aumenta também, atrelado ao excesso de triglicerídeos. Bom, aproveitando que a gente está falando sobre isso, quais são os fatores de risco para doença arterial coronariana, doença cardíaca, cardiovascular, entupimento de uma artéria? Pode ser no coração, pode ser na cabeça, pode ser em qualquer outro lugar, tá? Quais os fatores de risco? Vamos lá. Será que o colesterol entra? O que vocês acham? Bom, hipertensão, diabetes, sedentarismo, sobrepeso e obesidade, né? Lógico que dislipidemia sim. Então, quando o seu LDL sobe, quando o seu HDL cai, quando o LDL, que é o colesterol ruim, sobe, claro que favorece risco para infarto, sim. Nos homens, basta ter mais de 45 anos. Nas mulheres, mais de 55. Então, a idade de um indivíduo faz parte do fator de risco, sim. Se você chega com dor no peito no hospital, o médico pergunta: você fuma? Você faz atividade física? Você é sedentário? Oh, peraí, você está acima do peso. Ah, o seu colesterol é alterado? Você tem histórico familiar de parentes próximos de primeiro grau com doenças cardiovasculares precoce, por exemplo, pai, tio, irmão que tenha infartado com menos de 55 anos, ou mulheres que tenham na família parentes de primeiro grau que infartaram com menos de 65, e lógico, qual a sua idade? Ah, você homem tem mais de 45, você mulher tem mais de 55? Isso faz parte dos fatores de risco de doença cardiovascular para infarto, tá? Ok, qual é o tratamento? O que a gente faz? Então eu vou no médico e tomo um remédio? É isso? Não, não é isso não. Talvez você precise de tratamento medicamentoso, sim. Mas o primeiro passo, o passo mais importante de tratar a dislipidemia é a prevenção primária, ou seja, dieta, alimentação é o primeiro passo. Diminua os derivados animais em excesso. Então você está comendo excesso de carne vermelha? Vamos passar para carne branca e vamos diminuir um pouco. Você está comendo 30 ovos por dia? Não precisa. Vamos diminuir um pouco. Eu adoro ovos, ok? Eu não estou falando nada contra. Só que a gente não precisa do excesso, tá? Nós estamos falando de vamos ter uma reeducação alimentar, uma alimentação boa, equilibrada. Então eu preciso reduzir colesterol, eu preciso reduzir ácido graxo saturado. Então, reduza derivados animais em excesso que você esteja comendo na alimentação. Se você puder passar para carnes mais brancas e magras, passe e diminua a quantidade.
Diminua os ácidos graxos insaturados também. Muitas pessoas acham que azeite é livre, castanha, pode, abacate, como uns 3 por dia. Calma, não é assim. Eu adoro esses alimentos, porém, a gente tem que diminuir a quantidade. Se eles são calóricos, eles te engordam, eles aumentam o risco de doença cardiovascular. Diminua os ácidos graxos trans, são os piores que existem no mundo, tá? Gordura trans, que também tem de origem animal, mas basicamente nós estamos falando aqui hoje de gordura vegetal hidrogenada. Sabe aquela batatinha frita sequinha, aquela coisa linda que você come e fala, nossa, ela é sequinha, né? Nem tem gordura? Péssimo, tá? Faz muito mal à saúde. Bolacha, biscoito, bolacha recheada, pipoca de micro-ondas, macarrão instantâneo, chips, sorvete, chocolate, achocolatado, pão de forma. Olha, tudo isso pode conter, e a maioria contém, uma grande quantidade de gordura trans. Sabe aqueles bolos e aquelas tortas prontas que ficam nas geladeiras de padaria, supermercado? Cheio de gordura trans. Você quer uma coisa ótima para aumentar sua dislipidemia? É só comer essas gorduras trans que eu acabei de falar, que são realmente ruins, que de fato fazem mal. Bom, aumenta os fitoesteróis na alimentação, que eu estava acabando de falar para você diminuir, tipo azeite, etc. Porém, pouca quantidade, tá? Porque diminui a absorção do colesterol na absorção intestinal aqui. Eles competem. Aumente na sua alimentação antioxidantes. O que quer dizer, Úrsula? Frutas, vegetais, coma em grande quantidade. Diminua carboidrato. Cada vez que você diminui carboidrato, você perde peso, perde gordura e com isso seu triglicerídeo cai muito, tá? Pratica atividade física. Você quer ter saúde? Você quer melhorar? Você quer melhorar a sua dislipidemia que te faz mal, que favorece infarto, que favorece pancreatite? Então pratica atividade física. Pare de fumar. Cigarro é um fator de risco grave para infarto também. E além de tudo isso, existem remédios? Sim, existem remédios. Existem remédios tanto para diminuir colesterol quanto para diminuir triglicerídeo. Mas a gente não começa por aqui. A gente começa pela mudança do estilo de vida, tá? Mas é lógico, tudo depende do valor do seu colesterol. E aí pode ser que de cara tenha que começar um tratamento medicamentoso, sim. Triglicerídeos acima de 500, precisa do tratamento medicamentoso atrelado a tudo que eu acabei de falar. Basicamente, a gente tem 2 grupos. Então, a gente tem um grupo de medicações que abaixa colesterol, são as estatinas, que são substâncias que inibem uma enzima chamada hidroximetilcoenzima A redutase. Estatinas, todo mundo conhece, né? Várias estatinas. Ezetimibe e as resinas de troca. Essas substâncias abaixam colesterol. E existe uma outra classe que são os fibratos, ácido nicotínico, que ajudam a abaixar o triglicerídeo. Então, assim, existem 2 classes de tratamento, as 2 têm que ser avaliadas pelo seu médico para que tome uma decisão adequada para o seu caso, para o seu fator de risco, tá? Bom, eu espero que eu tenha ajudado um pouco. Dislipidemia é um assunto extenso, importante, bastante inteligente, interessante. Nunca se iluda com aqueles vídeos que às vezes a gente assiste em Facebook, Instagram, falando para você: não, ovo não faz mal, você pode comer 500 por dia. Não, colesterol não faz mal não infarta ninguém. Não faz isso não. Quando você escutar um assunto, um vídeo, duvide. Duvide do que eu tô falando. Duvide do que qualquer outra pessoa esteja falando. Vai estudar, vai ler, não seja acomodado. Seja curioso, ok? Bom, um beijo grande e, na dúvida, procure o especialista, procure um endocrinologista, tá bom? Um beijo.